Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nós vamos para mais uma videoaula de probabilidade estatística. Hoje a gente vai entrar em intervalos de confiança, vamos estender mais um pouco da questão do teorema central do limite. Vamos, na verdade, usar os resultados do teorema central do limite que a gente estudou na aula passada. E aí a gente vai ver alguns casos práticos do uso da estimação intervalar, em particular dos intervalos de confiança. Bora lá? Então, a gente vai fazer, é claro, primeiro uma breve revisão do que está acontecendo. A gente vai diferenciar daí os intervalos exatos dos intervalos assintóticos e vamos ver 4 casos particulares. São todos muito parecidos uns com os outros, né? Vai mudar pouca coisa, por isso que a gente já vai ver todos eles de uma vez. Então, o teorema central do limite falou para a gente que se a gente tem aí uma sequência de variáveis aleatórias, y1, y2, yn, variáveis aleatórias I e D, independentes e identicamente distribuídas, de uma população qualquer, que a esperança existe, né? Existe e é finita, e a variância também, a gente pode demonstrar que a média dessa sequência de variáveis aleatórias, né? O y barra n, então 1 sobre n somatório de yi, esse índice n aqui só aparece para explicitar a dependência do tamanho da sequência, né? Então, que a média da sequência menos a esperança da população sobre a raiz quadrada da variância da população sobre o tamanho da sequência converge em distribuição para uma distribuição normal padrão de média 0 e variância 1, quando o tamanho da sequência vai para infinito, né? Ou seja, a distribuição das médias padronizadas é esse processo de subtrair a esperança e dividir pela raiz quadrada da variância sobre n, né? Que a distribuição das médias padronizadas converge para uma distribuição normal de média nula e variância unitária, normal padrão, né? Claro, no nosso contexto de estatística, essa sequência de variáveis aleatórias I e D, na realidade, são as observações em uma amostra aleatória, né? São os números e uma variável aleatória. A gente também percebeu que, na verdade, esse n indo para infinito não precisa ser tão grande assim a amostra aleatória, ou a sequência, né? Dependendo do tipo do formato da distribuição original. Se ela for muito assimétrica, por exemplo, uma exponencial, aí a gente precisa de uma sequência um pouquinho maior. Mas essa convergência em distribuição para normal padrão acontece com valores de n relativamente pequenos. E o que nos permite usar das propriedades da distribuição normal para construir estimativas intervalares. Como assim? Bom, a verdade é que a gente precisa construir estimativas intervalares, em particular intervalos de confiança. Existem outros tipos de estimativas intervalares, a gente só vai falar de intervalos de confiança, né? Porque um estimador pontual não é suficiente. O estimador pontual ele tem precisão infinita e nenhuma acurácia. Quer dizer que apesar de ele fornecer uma estimativa infinitamente precisa, ele nunca vai acertar o verdadeiro valor do parâmetro da população que é desconhecida. Então o que a gente faz é criar um intervalo em torno da nossa estimativa pontual, de forma que a probabilidade de incluir o verdadeiro valor do parâmetro dentro desse intervalo aumente, saia de zero, né? Porque é isso que acontece quando um estimador tem precisão infinita e nenhuma acurácia. Então, a gente viu que o intervalo de confiança, se a gente tem uma variável aleatória, ou seja, está lá na população, e essa população tem uma distribuição que depende de um parâmetro θ qualquer, e a gente vai nessa população, retira uma amostra de tamanho n, né, e obtém um estimador pontual θ chapéu para θ. A nossa ideia é construir um intervalo em torno de θ chapéu, em torno do nosso estimador pontual, com probabilidade 1 menos alfa, alfa o nível de significância, geralmente um valor pequeno,
5%, 1%, 10% no máximo, né? Então isso vai gerar intervalos de confiança de 90%, 95%, 99%, né? E a gente precisa obter os limites desse intervalo, θ1 e θ2, sendo que esse θ1 e esse θ2 são funções do estimador θ chapéu, né? Então, o nosso intervalo de confiança vai ser que tenha a probabilidade de incluir o verdadeiro valor de θ, o verdadeiro valor do parâmetro, dentro desses limites θ1 e θ2, que são funções de θ chapéu, vai ter uma probabilidade 1 menos alfa. 90%, 95%, 99%. Esse valor de alfa é sempre arbitrário, a gente vai escolher o valor de alfa, a gente vai controlar o valor de alfa à medida que a gente quiser. Mas dá para usar alfa igual a 100%? Dá, dá para usar alfa igual a 0 e ter um intervalo de confiança de 100%? Dá. O que acontece é que a gente vai estar no extremo oposto do estimador pontual. Esse vai ser um estimador de acurácia total, 100% de acurácia, mas ele vai ter nenhuma precisão. Por exemplo, se a gente estivesse construindo um intervalo de confiança para a média normal, que varia de menos infinito a mais infinito, o comprimento do intervalo seria infinito, portanto a precisão seria nula, né? A medida de precisão, lembra, 1 sobre o comprimento do intervalo. Então vamos diferenciar a questão dos intervalos de confiança exatos dos intervalos de confiança assintóticos. Os intervalos de confiança exatos, existem métodos para dedução dos intervalos de confiança exatos, né? Ele vai buscar encontrar as funções θ1 de θ chapéu, né? E a θ2 de θ chapéu de forma exata, né? Para construir o intervalo de confiança para θ. Acontece que esses métodos de obtenção de intervalos de confiança exatos, eles não são simples de serem aplicados, né? Então, o que a gente faz é usar o resultado do teorema central do limite, usar o resultado de que os estimadores de máxima verossimilhança têm essa propriedade de normalidade assintótica, e a gente vai construir intervalos de confiança aproximados, assintóticos. De fato, esses intervalos só são válidos, assim como o teorema central do limite, quando o tamanho da sequência, o tamanho da amostra aleatória vai para infinito. Porém, a gente viu que, na prática, esse tamanho de sequência, tamanho de amostra, não precisa ser tão grande assim. De forma que os intervalos aproximados, eles vão ter um desempenho bastante bom, né? Então, independentemente de qual vai ser o estimador de máxima verossimilhança, a gente sempre vai poder construir intervalos com esse formato aqui. Θ chapéu menos uma quantidade, θ chapéu mais uma quantidade, né? Vai formar os limites inferior e superior do intervalo. Isso aqui é o limite inferior e esse aqui é o limite superior do intervalo. O que a gente está fazendo na realidade? Então, a gente está pensando, usando a propriedade de... A gente está usando a propriedade de normalidade assintótica. Então, a gente vai usar a distribuição normal aqui. A gente vai centrar a distribuição normal no nosso estimador pontual e vai obter o limite superior e o limite inferior do intervalo. De forma que o que vai acontecer aqui? É um intervalo de confiança de 100 1 menos alfa por cento de confiança, então aparece essa quantidade Z aqui, da tabela Z, só que é alfa sobre 2. Por quê? O que está acontecendo? Aqui nessa região verde, que vai estar fora do intervalo, vai ter probabilidade alfa sobre 2. O que está fora do intervalo vai ter probabilidade alfa sobre 2, de forma que o que está dentro do intervalo, que eu vou pintar em laranja aqui, ó, nesse momento, tudo que está dentro desse intervalo aqui vai ter probabilidade 1 menos alfa.
A essa quantidade que a gente soma e subtrai, é um intervalo de confiança simétrico, essa quantidade que a gente soma e subtrai do estimador pontual, a gente chama de margem de erro, né? Então, a nossa margem de erro dos intervalos de confiança assintóticos são sempre Zα sobre 2, raiz quadrada de variância do estimador θ-chapéu, simplesmente variância do estimador θ-chapéu, né? Não tem nada a mais aqui. Beleza? A gente vai estudar 4 casos particulares desses intervalos de confiança. 2 deles são exatos, que são bastante tranquilos, né? Que é sempre quando é normal as coisas funcionam de forma mais exata, né? Funcionam de forma exata, não mais exata, funcionam de forma exata. E 2 intervalos de confiança assintóticos. Bom, a gente vai construir um intervalo de confiança para média normal, μ, quando a variância da normal sigma ao quadrado for conhecida. Vai ser um intervalo de confiança exato. A gente vai construir um intervalo de confiança assintótico para média Poisson, um intervalo de confiança assintótico para proporção ou probabilidade binomial, e vai, por fim, construir o intervalo de confiança mais diferente, o intervalo de confiança exato para média normal μ, quando sigma ao quadrado é desconhecida e, portanto, a gente precisa estimar também o parâmetro de variância da normal baseado apenas no nosso conjunto de dados. Então, vamos ver como que é o nosso primeiro intervalo de confiança aí para média normal com variância conhecida. Então, vamos supor y1, y2, yn, uma amostra aleatória de uma distribuição normal com média desconhecida μ, que a gente vai estimar, e a variância conhecida sigma ao quadrado. Bom, se a variância é conhecida, a gente não precisa estimar nada. Lembre que inferência estatística só tem sentido de a gente usar as técnicas de inferência estatística quando a gente tem uma parte do todo, quando a gente tem uma amostra. Aqui a gente conhece sigma ao quadrado, a gente conhece o todo, né? Para sigma, não para μ. Para μ a gente está estimando. Então, a gente pode demonstrar que o intervalo de confiança exato a 100 ou menos α% para μ é dado por esse formato aqui, né? O estimador pontual de μ, que é o y barra, menos a margem de erro, esse vai ser o limite inferior. Y barra mais a margem de erro vai dar o limite superior. A quantidade Zα sobre 2 é a quantidade da tabela Z, que tem probabilidade acumulada ou 1 menos α sobre 2 ou α sobre 2. Tanto faz, porque a distribuição normal é simétrica e os valores que vão ser fornecidos tanto por α sobre 2 ou 1 menos α sobre 2, veja só, primeiro divide por 2, depois faz o 1 menos, né? Então, vão ser iguais os valores de Z. Eles vão ser iguais em módulo, né? Vão ter o sinal trocado, mas em módulo eles são iguais. Vamos ver o exemplo para a gente construir esse intervalo de confiança. Então, vamos ver o exemplo para a gente construir o intervalo de confiança, né? Considere os dados de uma amostra aleatória retirada de uma população supostamente com distribuição normal e variância conhecida igual a 16. Então, vamos observar aqui as informações que a gente já tem. Bom, variância conhecida, ou seja, sigma ao quadrado igual a 16. Essa informação a gente já tem. A gente foi lá na população, não conhece a média, e retirou uma amostra aleatória de tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Foi lá e tirou uma amostra de tamanho n igual a 10. Aí, o que eu preciso? A nossa estimativa pontual da média y barra, eu sempre esqueço de escrever x barra, vai ser 28,57. O que é esse y barra? Ora, é só a média amostral. 1 sobre n, que é 10, somatório das yi. 22,3 mais 24,73 mais todo mundo aqui, né? O último número que a gente vai somar, 37,5.
28,30. Então, a gente resolvendo essa continha aí, deu 28,57. Então, vamos obter uma estimativa intervalar para a média, ou seja, vamos construir um intervalo, por exemplo, a 95% de confiança. Bom, se o intervalo é a 95% de confiança, eu sei que 1 menos alfa é 0,95, que implica que o meu nível de significância para este problema é de 0,05 ou 5%. Bom, como o nosso... Deixa eu apagar aqui. Como o nosso intervalo de confiança tem esse formato, né? Ele tem o formato y barra mais ou menos a margem de erro, que é o z alfa sobre 2 raiz quadrada de sigma 2 sobre n, a gente já tem tudo. O y barra a gente calculou, 28,57. Sigma ao quadrado é 16, o n é 10, só resta obter o valor de z alfa sobre 2 lá da tabela Z. Né? Bom, como a gente quer um intervalo de confiança de 95%, o valor de alfa, como eu já te adiantei aqui, vai ser de 5%. Então, o que a gente tem que olhar na tabela Z é a probabilidade acumulada, ou seja, a gente vai olhar a tabela Z ao contrário. Ao invés de procurar linha e coluna, a gente vai procurar dentro da tabela e ver qual é a linha e qual a coluna, né? Só que valor a gente vai procurar dentro da tabela Z? O 0,975, porque 1 menos alfa sobre 2 vai ser 1 menos 0,05 sobre 2, que dá 0,975. Mas, Davi, posso procurar o alfa sobre 2 só? Que é 0,025? Pode. Opa. Pode sim. Vai dar o mesmo valor com sinal trocado, só que no nosso intervalo de confiança, tudo aparece em módulo aqui. Então, o nosso limite inferior, se a gente for lá olhar na tabela Z, o valor de z alfa sobre 2 vai ser 1,96 em módulo. Então, o limite inferior vai ser y barra menos 28,57 menos o valor de z, cuja probabilidade acumulada é 0,975. Então, 1,96, raiz quadrada da variância populacional, 16, conhecida, sobre o tamanho da amostra. Então, a gente tem aqui que o nosso limite inferior do intervalo de confiança, 26,09. E o limite superior, a mesma quantidade que a gente subtraiu ali, a gente vai somar. Então, o nosso y barra, né, é mais a margem de erro. 28,57 mais 1,96 da tabela Z, raiz quadrada da variância populacional sobre o tamanho da amostra, 31,05. Então, o intervalo a 95% de confiança para a média da população, baseado na amostra observada, vai ser 26,09 até 31,05. É importante observar essa notação aqui, né? Intervalo de confiança de 95% para a média normal μ, né? Então, tem esses dois limites. Desculpa. Isso pode ser, a gente pode interpretar esse resultado como sendo o intervalo 26,09 até 31,05 tem 0,95 de probabilidade de conter o verdadeiro valor da média populacional. O valor da média populacional é uma constante lá desconhecida. Para o caso normal, a gente pode fazer essa interpretação de 0,95 de probabilidade. Na maior parte dos intervalos de confiança, a gente tem que fazer uma interpretação um pouquinho mais complicada,
que é assim: imagine que você vá nessa população e construa um intervalo de confiança. Vá de novo, de novo, de novo. Imagine que você vá 100 vezes a essa população, conduza 100 amostras nessa população. Então, para cada amostra você constrói um intervalo de confiança. O que a gente espera é que 95 dos 100 intervalos de confiança contenham o verdadeiro valor do parâmetro e 5 deles não contenham, errem e não contenham o verdadeiro valor do parâmetro. Essa é a interpretação da confiança de um intervalo. Aqui eu não vou ser tão rigoroso com você nessa questão da interpretação. Então, se você quiser fazer a interpretação da probabilidade, nesse momento, tudo bem. Vamos dar uma olhada como a gente constrói o nosso segundo intervalo de confiança para a média Poisson. Vai ser um intervalo de confiança assintótico. Então, seja y1, y2, yn de uma amostra aleatória de uma população com distribuição Poisson, de média desconhecida lambda. Então, lá na nossa aula de estimador de máxima verossimilhança, a gente teve um encontro síncrono em que eu demonstrei para você que o estimador de máxima verossimilhança de lambda da Poisson é o y barra também, né? Então, lambda chapéu, estimador de máxima verossimilhança de lambda do parâmetro da Poisson vai ser igual a y barra. Né? Então, o intervalo aproximado, assintótico, a 100 ou menos α% de confiança para lambda é obtido por essa forma aqui. Então, o intervalo de confiança a 100 ou menos α% para lambda vai ter os limites y barra menos a margem de erro, y barra mais a margem de erro. Veja que do intervalo de confiança normal com variância conhecida para cá, a única coisa que mudou foi a própria variância, né? Porque a gente está usando aqui a variância de y barra, que é a normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança permitem para a gente. Teta chapéu, né? O intervalo de confiança para teta vai ser teta chapéu mais ou menos o z alfa sobre 2, raiz quadrada da variância de teta chapéu. Mas como assim, Davi? Vamos lá. O estimador é uma função da amostra. O estimador é uma estatística. Então, ele é na fórmula do estimador, várias quantidades várias quantidades da amostra aparecem ali. A amostra, antes de ser observada, é variável aleatória. Então, antes de a gente ir lá na população e anotar os números na amostra, a gente tem variáveis aleatórias, que ainda não foram observadas. De forma que, como a gente está fazendo uma função de variáveis aleatórias no estimador, a gente está usando uma função de variáveis aleatórias no estimador, o próprio estimador em si é uma variável aleatória. Então, ele tem uma esperança, ele tem uma variância. Por exemplo, a gente vai usar... Você vai lembrar da propriedade da variância? Y1, variância da soma de y1 e y2 é a variância de y1 mais a variância de y2. Desde que, é claro, y1 e y2 sejam independentes. Se eles não forem independentes, isso aqui funciona um pouco diferente, né? Então, se o nosso teta chapéu, como nesse caso, é igual a y barra, que é igual a 1 sobre n somatório das y, então a gente vai ter que a var de teta chapéu, no nosso caso é a verdade que lambda chapéu, né? Vai ser a variância de 1 sobre n somatório das y, né? Então, o que acontece aqui? 1 sobre n é constante, vai sair da variância, só que sai da variância ao quadrado, lembra das propriedades da variância. Então, 1 sobre n quadrado, variância do somatório das y.
Só que as nossas y estão sempre vindo de uma amostra aleatória. Se elas estão vindo de uma amostra aleatória, significa que elas são independentes e identicamente distribuídas, né? Então a gente vai ter aqui 1 sobre n quadrado. Variância da soma de variáveis independentes é a soma das variâncias. Então, somatório das variâncias de y. Acontece que cada y tem a mesma distribuição. Então, porque elas são identicamente distribuídas. Então, a variância de y1 é igual à variância de y2 igual à variância de uma y qualquer. Então, a gente vai ter a soma das variâncias que são todas iguais. Então, a variância de y mais variância de y mais variância de y, n vezes. Então, a gente fica com n sobre n quadrado var de y. Então, simplificando aqui com aqui, só vai sobrar variância de y sobre n. Quem que é a variância de y? Depende da minha população. A gente está supondo que é Poisson. Na Poisson, média e variância são iguais, então isso daqui vai ficar lambda sobre n. Por isso que apareceu aqui y barra sobre n. Por quê? O nosso lambda chapéu que precisa ser estimado é estimado por y barra. Então, nesse sentido é que trocou essa quantidade aqui da variância do estimador, porque todos os intervalos assintóticos têm este formato. E aqui, mesma coisa, y barra menos a margem de erro, y barra mais a margem de erro, e na margem de erro aparece a quantidade de z alfa sobre 2, que precisa ser consultada na tabela Z. Pessoal, a gente tem esse exemplo que eu vou abordar com vocês durante o nosso próximo encontro síncrono. E a gente só vamos dar uma lida porque eu acho que você é capaz de resolver esse exemplo para levar já as dúvidas para a aula, beleza? Então, a distribuição de Poisson é amplamente utilizada para modelagem de dados de contagem. Na década de 80, essa distribuição foi utilizada para avaliar o impacto do aumento na velocidade máxima em estradas nos Estados Unidos. Então, eles aumentaram a velocidade de 55 milhas por hora para 65 milhas por hora. Então, algumas rodovias foram selecionadas aleatoriamente e o número de acidentes fatais em cada uma dessas situações foram registrados. Então, a gente tem aqui o número de acidentes fatais nas rodovias antes do aumento, né, que a velocidade máxima era 55 milhas por hora, e após o aumento, em que a velocidade máxima era 65 milhas por hora. A pergunta que a gente vai procurar responder é: existe evidência estatística nesses dados indicando que o aumento da velocidade máxima provoca aumento no número de acidentes fatais? Então, as coisas que a gente vai fazer é constrói um intervalo de confiança para esses dados, constrói um intervalo de confiança para esses dados e interprete os intervalos de confiança para cada uma das duas situações para avaliar se existe essa evidência estatística de aumento no número de acidentes fatais à medida em que houve aumento da velocidade máxima. Então, pessoal, vamos para o nosso terceiro estimador intervalar. Esse também é um estimador intervalar assintótico. Mas antes, vamos relembrar o estimador pontual da probabilidade binomial ou da proporção binomial, né? Então, seja y uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros m, conhecido, e p, desconhecido. O m, que é o índice binomial, ele é sempre conhecido. Porque lembra, a distribuição binomial a gente usa para experimentos aleatórios que têm respostas dicotômicas, sim ou não, falso ou verdadeiro, sucesso ou fracasso. Em geral, a gente fala de sucesso ou fracasso, né? A gente categoriza algum fenômeno como sucesso e outro como fracasso. E, por exemplo, lançar uma moeda, a gente chama sair cara de fracasso e sair coroa de sucesso. E o índice M está associado a quantas vezes a gente realiza esse experimento, quantas vezes a gente realiza o ensaio de Bernoulli, né? Que é quando o M é 1, a gente tem a distribuição de Bernoulli.
né? Então, se eu lançar 10 moedas, o meu índice binomial é 10. Eu sempre sei o número de moedas, ou o número de vezes que eu lancei uma moeda, né? Então, o índice binomial M é sempre conhecido. Às vezes, a probabilidade P é desconhecida e é isso que a gente está interessado em estimar, né? Então, para uma amostra de tamanho N, o estimador pelo método dos momentos vai ser sempre a igualdade entre média populacional e média amostral, ou momento populacional e momento amostral. Como a gente só tem um parâmetro, a gente só precisa das médias, né? Na distribuição binomial, a média populacional é M vezes P, e a média primeiro momento amostral é a própria média amostral. MP chapéu, porque eu estou estimando P, buscando um estimador para P. Né? Muito simples, só passo o M dividindo, nosso P chapéu é Y barra sobre M. Em muitos casos, a gente consegue escrever com M igual a 1, então nesses casos o P chapéu é só o Y barra, porque fica Y barra sobre 1 aqui, né? Então é interessante notar que na binomial o estimador de máxima verossimilhança coincide com o estimador pelo método dos momentos, né? Então, o P chapéu também vai ter a propriedade de normalidade assintótica, que é o que permite a gente construir o intervalo de confiança assintótico para P também, né? Por que eu consigo escrever o M como sendo o M igual a 1? Porque se você observar aqui, o nosso P chapéu vai ser P chapéu Y barra sobre M mais Y barra é 1 sobre N somatório das YI. Então, o P chapéu fica sendo somatório das YI dividido por M vezes N. Então, o que vai importar para a gente, para obter o estimador P chapéu, vai ser o produto M vezes N. Então, eu consigo reescrever, eu sempre consigo reescrever esse produto usando um deles igual a 1. Né? Então, o que vai interessar mais para a gente, vai ser mais fácil para a gente, é escrever o M como sendo 1 e usar como tamanho da amostra, de fato, o produto dos dois. Então, para o nosso estimador intervalar da propriedade binomial, seja y1, y2, yn, uma amostra aleatória de uma população com distribuição binomial de parâmetros m conhecido sempre e o p desconhecido, que eu estou tentando estimar, né? Então, a gente quer construir um intervalo em torno de p chapéu, de forma que a probabilidade de p, o verdadeiro valor do parâmetro, estar dentro do limite inferior e do limite superior, seja 1 menos alfa. Existem as formas exatas para esse intervalo de confiança, acontece que elas são um pouquinho complicadas e difíceis de serem deduzidas. O que a gente vai fazer é usar o teorema central do limite, usar a propriedade de normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança e construir intervalos de confiança aproximados, né? Então, o teorema central do limite vai garantir para a gente, na verdade, a normalidade assintótica do P chapéu vai garantir para a gente que o estimador de P, o P chapéu, tem distribuição assintoticamente normal com média P igual ao verdadeiro valor do parâmetro e variância P1 menos P dividido por Mn. Né? Então, um intervalo de confiança adequado para essa situação vai ser obtido de forma similar que a gente fez aos demais, né? Estimador pontual menos a margem de erro, estimador pontual mais a margem de erro. O que troca é o que vem dentro da raiz quadrada aqui. Como a variância do estimador é P1 menos P sobre Mn, é o que apareceu dentro da raiz quadrada aqui, né? Então, só que o P a gente não tem acesso, a gente usa o P chapéu, que é o seu estimador. Tranquilo? Nosso único desafio, de novo, vai ser achar a quantidade de Z alfa sobre 2 lá na tabela Z. Né? Lembrando que na maior parte dos casos o M é igual a 1, então nosso P chapéu vai ser simplesmente
y barra, então vai ficar y barra aqui, menos y barra aqui, e o m vai sumir porque ele é igual a 1. Então é isso que vai acontecer nos casos que o m igual a 1. Y barra menos a margem de erro, y barra mais a margem de erro, e o p-chapéu a gente vai trocar por y barra simplesmente. Tranquilo, né? Então, a gente vai ver esse exemplo 3 também no nosso encontro síncrono. E é interessante que quando a gente fala margem de erro, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão das pesquisas eleitorais, né? 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, né? 2 pontos percentuais para mais, 2 pontos percentuais para menos. E é justamente pensando nisso que os intervalos de confiança aparecem. Os intervalos de confiança aparecem justamente para fornecer esse intervalo possível para as preferências de um determinado candidato. É claro que nas pesquisas eleitorais a gente tem mais de um candidato, então a gente não pode simplesmente chamar de sucesso e fracasso, a gente precisa de mais categorias, né? Então, não é exatamente distribuição binomial, é a distribuição multinomial que normalmente é usada para esses casos. Mas não tem problema, essa generalização é quase imediata e a distribuição binomial vai dar uma ideia boa de como é que funciona a questão dos cálculos realizados em pesquisa eleitoral. E é por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Então, numa pesquisa eleitoral, 400 eleitores foram entrevistados aleatoriamente e observou-se que 240 deles preferiam o candidato A. Pede-se a estimativa da proporção de eleitores que preferem o candidato A e um intervalo a 95% de confiança para a proporção estimada no item anterior. Opa, desculpa. E agora, pessoal, o nosso último intervalo de confiança que a gente vai estudar é o mais diferente de todos, que é o intervalo de confiança exato para média normal também, mas agora sigma ao quadrado é desconhecido e precisa ser estimado a partir da amostra, né? Então, a gente sabe que o estimador de μ é y barra e que o melhor estimador de sigma ao quadrado é a variância amostral, o S2, né? Lembrando que o S2 é 1 sobre n menos 1, somatório de yi menos y barra ao quadrado, né? Então, a gente estima μ por y barra e estima sigma ao quadrado por S2. As estimativas pontuais, né? Então, um intervalo de confiança exato a 101 menos α% para μ, quando a gente tem que estimar sigma ao quadrado, ou seja, sigma ao quadrado é desconhecido, vai ser y barra igual, menos a margem de erro, limite inferior, y barra mais a margem de erro, limite superior. O que acontece aqui? A gente trocou o sigma ao quadrado, né, que quando ele era conhecido, a gente usava ele aqui dentro, né? Mas ele não é conhecido, a gente tem que estimar e, portanto, a gente vai usar o S2, o seu estimador pontual. E a outra coisa que muda é que eu não vou mais usar a tabela Z. Eu vou usar agora a tabela T, né? A tabela T. A distribuição T é uma outra distribuição. A distribuição T tem um comportamento parecido com a distribuição normal. Ela também é uma distribuição simétrica, porém ela tem caudas mais pesadas. A distribuição T, ela tem um único parâmetro que é chamado grau de liberdade, o V, né? Quando a gente está construindo intervalo de confiança para média normal, o grau de liberdade é sempre igual ao tamanho da amostra menos 1. Tem outros casos que a distribuição T vai assumir outros graus de liberdade. Para construir um intervalo de confiança vai ser sempre o tamanho da amostra menos 1. E o uso da distribuição da tabela T é ainda mais simples que da tabela Z, né? Nas linhas a gente vai ter os graus de liberdade e nas colunas a gente vai ter alguns valores diferentes de alfa, dependendo do nosso interesse na construção. Se vai ser de 5%, se o intervalo de confiança vai ser de 95%, de 90%, de 99%, a gente tem lá nas colunas os valores de
alfa, né? Então é bem tranquilo. A mesma coisa, a gente vai dividir o alfa por 2, porque é o intervalo de confiança, continua sendo um intervalo de confiança simétrico. Então a gente vai dividir o nível de significância aí por 2 e vai olhar na coluna alfa sobre 2, na linha n-1, que são os graus de liberdade da tabela T. Eu vou te mostrar como que isso funciona, como que a gente olha direitinho na tabela T no nosso próximo exemplo aqui. Que na verdade é basicamente o exemplo que a gente acabou de fazer para a distribuição normal, o primeiro exemplo que a gente fez, só que agora a gente vai ter que estimar a variância a partir dos dados da amostra. Então, vamos supor que a gente coletou uma amostra aleatória de uma população que a gente supôs distribuição normal, com média e variância desconhecidas. A gente tem o nosso N, tamanho da amostra, é 10, inclusive os valores são idênticos, né, ao exemplo 1 que a gente fez. Por isso que a gente tem que o Y barra continua sendo 28,57. E se a gente calcular o S2 para essa amostra aqui, a gente vai obter 17,65, né? Então, a gente tem todos os elementos para construir o intervalo de confiança para a média quando a variância é desconhecida. Vai ser y barra mais ou menos o módulo de t com n-1 graus de liberdade e alfa sobre 2, né? O módulo de t. Raiz quadrada de S2 sobre n, né? Então, o nosso y barra 28,57, o nosso S2 17,65, o nosso n é 10, só resta obter o valor de t da tabela cuja probabilidade acumulada é alfa sobre 2 ou 1 menos alfa sobre 2, e nesse ponto funciona igualzinho à distribuição normal. Vamos obter uma estimativa intervalar. Então, a gente já tem todos os elementos, só resta obter o valor de t. Supondo que a gente queira construir o intervalo a 95% de confiança, o valor de alfa vai ser, né, como a confiança 1 menos alfa é igual a 0,95 nesse problema, então o nosso alfa, de novo, é 0,05, 5%, né? Então a gente vai lá, olhar na tabela T, o valor de T cuja probabilidade acumulada é alfa sobre 2, ou seja, 0,05 sobre 2, que dá o 0,025, com V, né, que é igual a N menos 1, que é igual a 10 menos 1, 9 graus de liberdade. Consultando isso na tabela T, vai dar 2,26. Vamos conferir isso daí? Eu vou te mostrar olhando na tabela em PDF. Depois a gente pode até explorar no nosso encontro síncrono como que funciona o cálculo lá naquelas tabelas online que eu disponibilizei no portal também. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador. Então já está aqui. Vou lá no campus virtual. Acessar nossa disciplina de métodos estatísticos. E vamos lá rolar até as tabelas em PDF. Então, a gente vai acessar aqui a tabela T. Eu quero que ele abra direto aqui no navegador também. Então vamos lá, veja só. Como que é? Vamos dar uma olhada na tabela T. Então, valores acumulados até o ponto T estrela da distribuição T. E V graus de liberdade com probabilidade 1 menos alfa, né? A gente sabe, a gente vai precisar do alfa sobre 2. No nosso caso, o alfa era de 5%, a gente quer o alfa sobre 2, que é o 0,025. Então, a gente vai na coluna 0,025. E na linha
9, que são 9 graus de liberdade que a gente tem nessa amostra. 2,2622. Eu acho que eu aproximei, arredondei esse 2,2622, né, lá nos slides, mas não tem problema. Então, linha, grau de liberdade, sempre n-1. Coluna, para a construção de intervalo de confiança, sempre a coluna alfa sobre 2, dependendo da confiança adotada. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para os 2,26, como você pode ver. É o nosso valor de T lá da tabela T, mais fácil de usar do que a própria tabela Z, não é verdade? Resolvendo a continha aqui, y barra menos o valor de T, raiz quadrada de S2 sobre N, a gente tem y barra 28,57, valor de T lá da tabela 2,26, S2 17,65, tamanho da amostra 10, limite inferior 25,57. O limite superior, mesma coisa, só que ao invés de somar, ao invés de subtrair, eu vou somar. Então, y barra 28,57 mais o valor de T lá da tabela, raiz quadrada da variância amostral, 17,65, sobre o tamanho da amostra, que é 10, 31,57. As interpretações do intervalo de confiança vão ser os mesmos, né? A única coisa é que a gente vai ter que os limites do intervalo de confiança usando a tabela T são sempre maiores do que o intervalo é mais comprido do que usando a tabela Z. Isso acontece porque, é claro, eu tive que incluir a incerteza a respeito da estimativa da variância. Então, como a minha incerteza é maior, o intervalo perdeu mais precisão. E é por isso que os intervalos da tabela T são sempre maiores do que o da tabela Z. À medida em que o tamanho da amostra cresce, a distribuição T fica igualzinha à distribuição Z. Então, a gente pode dizer que a distribuição T converge em distribuição para a distribuição normal quando os graus de liberdade vão para infinito, né? Mas com um tamanho de amostra pequeno, como foi o caso aqui, com tamanho de amostra 10, esse intervalo de confiança ficou maior do que aquele que a gente construiu com a tabela Z, que isso é justificado pela incerteza associada ao se incluir uma nova estimativa da variância. Porque lá quando a gente construiu usando o intervalo de confiança usando a tabela Z para a média normal, a variância era conhecida. Então não tinha incerteza nenhuma. Então, a interpretação vai ser a mesma, a questão da probabilidade ou da repetição das amostras, né? Então, isso não tem problema nenhum. Pessoal, a gente vai encerrar essa videoaula falando do nosso problema 1, continuando o nosso problema 1, a parte 2 dele. Na verdade, a parte 1 e a parte 2 constituem o primeiro relatório da atividade em grupo. Tá? A gente vai discutir novamente isso na nossa aula, nosso encontro síncrono, para vocês entregarem um relatório bem bacana no formato aí que vocês quiserem. O problema é o mesmo, a gente tem a investigação de uma determinada empresa a respeito do número de dependentes de trabalhadores e uma amostra aleatória de trabalhadores, e a gente precisa, como sempre, supor um modelo probabilístico para os dados, obter as estimativas dos parâmetros e agora obter o intervalo de confiança também para esses parâmetros. E eu te deixo é sempre bom enfatizar se esse intervalo de confiança, se essa estimativa intervalar construída foi exata ou assintótica, porque o seu interlocutor, quando você for fazer isso daí, precisa saber se essa qual o nível de aproximação dessa estimativa, né? Pessoal, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. E eu vou encerrando por aqui. E a gente se encontra nas nossas lives. Certo? Um abraço. Até mais.